A compra da casa própria é o sonho de muitos brasileiros, mas a aquisição de uma casa ou apartamento requer muito mais do que vontade ou afinidade com um imóvel específico. Existem questões burocráticas que precisam ser levadas em consideração. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos a advogada imobiliária Laís Defende para conversar comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para falarmos de um assunto tão importante e que pode virar aí uma verdadeira dor de cabeça se não tomado os cuidados necessários. Pois é, doutor, o que é um sonho pode se tornar um pesadelo, né? E é isso mesmo, a boa vontade apenas não basta, a pessoa tem que se atentar a alguns detalhes. Com certeza. Eu sempre falo para os clientes que nos buscam que o primeiro passo é você realizar um planejamento financeiro para a compra do imóvel, porque o imóvel envolve muito mais do que a prestação. Então, você vai ter que despender de valores, como, a exemplo, se você for fazer um financiamento imobiliário, avaliação do imóvel, taxas de cartório que você precisará pagar. Um ponto muito importante que as pessoas muitas vezes não se atentam é qual o real valor que você vai pagar de prestação, porque muitas vezes não é apenas aquele valor que é falado no momento ali, que você comparece com o corretor ou que você vai ao banco, porque vai incidir juros e correção sobre aquela parcela. Então, você precisa entender, de fato, qual o valor de prestação que eu vou pagar, quais as taxas que eu vou precisar pagar. E então isso é muito importante porque isso influencia, impacta o planejamento financeiro de uma família no momento de comprar um imóvel. Doutora, e o que a gente não pode deixar de observar na hora de assinar o contrato? O que não pode faltar de forma alguma nesse contrato? O primeiro passo, antes mesmo até de você assinar o contrato, você precisa analisar toda a documentação referente a este imóvel. Nós sempre falamos que precisamos analisar a certidão de matrícula daquele imóvel para saber quem que é o verdadeiro dono do imóvel, se a pessoa que está te oferecendo é o proprietário daquele imóvel, analisar se todos os débitos estão pagos, né, referente a IPTU, a taxa de condomínio, água, energia, todas as taxas que envolvem aquele imóvel, pesquisar o vendedor, pesquisar a pessoa que está te vendendo. Há uma série de documentos que precisam ser analisados para que você faça a compra segura. E no momento de assinar o contrato de compra e venda, você precisa estar atento à forma de pagamento, precisa estar atento se, por exemplo, um ponto muito importante que muitas vezes é deixado de fora, o vendedor, se for pessoa física, se ele for casado, a depender do regime de bens, o cônjuge precisa assinar aquele contrato. Então, os valores, como que será corrigida essas parcelas, são pontos muito importantes que o contrato precisa prever para que te dê segurança. No caso também de rescisão contratual, como que vai se dar essa rescisão? A gente não compra imóvel pensando em desfazer o negócio, mas infelizmente podem surgir situações que você precisa rescindir. Então, esses são pontos muito importantes que o contrato de compra e venda precisa prever. E quem fica encarregado, doutora, de pagar aquelas taxas caríssimas que são geradas na hora de negociar um imóvel? Como que deve ser feito essa negociação a respeito dessas taxas, que a senhora já mencionou que a gente precisa se atentar a elas também? É uma pergunta muito importante, porque isso sempre surge essa dúvida no momento da negociação. Se você vai comprar um imóvel diretamente com uma pessoa física, né, com o senhor Silva, por exemplo, normalmente quem fornece as certidões tem um acordo ali entre as pessoas de que as certidões cartorárias, como certidão de matrícula do imóvel, o vendedor ele fornece. Mas a escritura pública de compra e venda do imóvel, o pagamento do imposto de transmissão, que é o ITBI, e o registro no cartório de registro de imóveis são taxas que ficam a cargo do comprador. Então, por isso que o comprador precisa ter isso no planejamento dele, porque são valores, infelizmente, altos, e principalmente na questões dos cartórios. Então, sempre verifique antes esses valores para você se planejar. Então, fiquem atentos, porque esses valores são arcados pelo comprador. Normalmente, só em relação às taxas, às certidões, o vendedor normalmente fornece essas certidões para o comprador. Tá explicado, doutora. E de quem é a responsabilidade de correr atrás da transferência do imóvel? É também o comprador, ele que tem que ir lá no cartório, ou o corretor, talvez, né?
que tem que ir lá no cartório, ir lá na prefeitura, resolver essas coisas? É o comprador ou é quem está vendendo ali o imóvel? Outra pergunta muito importante. Eu sempre falo que a responsabilidade de correr atrás de fazer essa transferência é do vendedor, mas o comprador precisa fiscalizar. Por quê? Por exemplo, o IPTU ele só é transferido para o nome de quem está comprando quando ele paga o ITBI. Então, no momento que ele faz o pagamento do ITBI para a prefeitura já entende que tem um novo comprador e já transfere. Isso, se não for feito esse pagamento de ITBI, não for registrado, primeiro que o comprador não se torna proprietário, porque a gente tem uma máxima do direito imobiliário de quem registra não é dono. Para você ser efetivamente proprietário, você precisa registrar a escritura. Então, o comprador precisa ir atrás de resolver isso, seja com o auxílio do corretor, seja com o auxílio do advogado que ele contratou para fazer a assessoria dele. Mas o comprador precisa fiscalizar se essa transferência foi feita para evitar futuramente, vamos supor que o comprador não tenha efetuado pagamento de IPTU e o comprador seja executado. Então, são problemas que podem ocorrer no futuro e que acontecem, infelizmente, com uma certa frequência. Agora, doutor, eu quero saber sobre aquelas taxas que a gente paga no banco. Quem vai financiar sabe muito bem. É muito comum a instituição financeira empurrar um seguro para a gente, fazer uma venda casada mesmo. O gerente vem com aquela conversa deles de que só é possível aprovar o financiamento da casa ou do apartamento se o comprador pagar um valor por um seguro, ou contratar um seguro, que no caso é outro produto que o banco oferece, né? Isso não é verdade, né, doutora? O banco não pode obrigar a pessoa a contratar um seguro para fazer esse financiamento, né? Explica para a gente até que ponto a pessoa ela necessariamente precisa contratar alguma coisa para fazer esse financiamento. Isso acontece com muita regularidade. Normalmente eles oferecem cartões de crédito, oferecem algum seguro complementar. A gente sabe que no momento de assinar o financiamento já tem o seguro, que é o seguro da casa. Normalmente nos financiamentos com a Caixa você tem o seguro ali habitacional. Esse, de fato, é importante que você tenha e que você precisa ter. Outras questões de complementares que vão onerar muitas vezes a compra desse imóvel, elas vão ser irregulares. O que acontece muitas vezes é que se você não adere a essa forma que o banco te oferece, você não é aprovado para a questão do financiamento. Então, infelizmente, num primeiro momento, a pessoa que está financiando ali, ela precisa daquele financiamento, então ela vai aderir àquilo ali que é proposto para ela, mas depois ela pode procurar, sim, os seus direitos para verificar aquele contrato e verificar que tipo de produto que foi ofertado, que não era um requisito, assim, que a lei prevê para poder fazer o financiamento daquele imóvel. E aí pedir talvez até uma restituição, alguma indenização. Exatamente, tem que fazer valer os direitos, né? Ligar ali na central do banco, fazer uma reclamação contra aquele profissional e até no Banco Central também fazer uma reclamação, porque a pessoa às vezes está comprando o imóvel no limite da verba que tem. Com certeza. E aí ela é obrigada a contratar esse tipo de produto que não precisa. É muito complicada essa situação. Eu estou aqui com algumas participações de telespectadores, doutora, que mandaram perguntas para a gente. A Luciene Alves disse o seguinte, olha só, o caso dela, vamos tentar, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas vamos tentar aqui dar uma ajuda para ela. Ela disse assim, ó, fiz a venda de um imóvel perante contrato de compra e venda, sendo que neste fica claro que a quitação deveria ocorrer em 90 dias, mas isso ainda não ocorreu, porém já foi assinado na Caixa o financiamento que o comprador precisou. Ocorre que ainda não entrou o valor e os 90 dias já passaram. Nesse caso, ainda posso desistir da venda pelo fato de não cumprimento da quitação nos 90 dias? Agradeço se tiver resposta. Entendi. Neste caso, nós precisamos verificar o que foi previsto nesse contrato, porque normalmente você tem aí ônus para ambas as partes. Então, se era o prazo de 90 dias, tem que verificar que penalidade que o contrato dela aplica se não foi pago dentro desses 90 dias. Porque, pelo que eu entendi, foi assinado o financiamento, eu só não consegui, não ficou claro, como ela explicou, se o problema está sendo com o banco. Porque, às vezes, o banco demora um pouco para liberar o valor do financiamento. Então, muitas vezes, nesse caso, a culpa não é exclusivamente do comprador do imóvel. Então, precisa verificar se está havendo algum problema com o banco. Nesse caso,
A gente, às vezes, até prevê no próprio contrato que pode sim ter um problema com o banco. Se não liberar o financiamento, pode ser desfeito o negócio, às vezes até diminuindo ali o que vai ter de ônus para ambas as partes pagarem referente a alguma multa. Então, precisamos verificar o que prevê o contrato dela. Se tem alguma multa, muitas vezes no final dos 90 dias, se a pessoa não pagou porque não quis, está enrolando, de fato, pode ser feita uma notificação e eventualmente até cobrado judicialmente. Tá explicado. Agora, mais uma pergunta. Essa daqui é interessante, porque ela tem a ver com problemas na construção. Olha só esse caso de mais uma pessoa que participou aqui, Fábio Camargo. Ele disse o seguinte, a gente ri, mas é uma dor de cabeça tremenda, né? Ele comprou um apartamento de um particular, passou alguns meses antes de ocupar esse apartamento. Só então, ao tentar usar as garagens do imóvel, ele percebeu que nenhum carro é capaz de entrar nelas por conta de 2 pilares e uma parede. Tentei com o condomínio o reposicionamento dessa parede, mas a resposta foi não e disseram que eu deveria ter visto isso na hora da compra. Estou sem poder usar as garagens e meus carros ficam na rua. O que eu faço? Se a pessoa tem algum direito, ela pode reclamar para alguém? Situação bem complicada, igual é como eu falei no início. Nós sempre precisamos verificar no momento de comprar um imóvel tudo referente àquele imóvel. Se você vai comprar um apartamento, tem que verificar a vizinhança, tem que verificar a própria questão de garagem, como é que funciona, verificar nesse caso aí específico se a construtora ainda tem alguma responsabilidade com relação a essa construção, quanto tempo já tem a compra desse imóvel, porque muitas vezes o construtor, a depender, ele tem por certos anos uma responsabilidade referente a isso. Tem que ver se foi feita alguma vistoria no início, né? Quando ele foi comprar, se fizeram alguma vistoria, algo nesse sentido, porque isso deveria ter sido falado pelo vendedor. E aí ele vai ter que verificar se ele tem provas que demonstrem que talvez ali o vendedor agiu com uma certa má-fé no momento de vender, porque se você não pode usar a garagem, realmente é um problema muito sério, que deveria ter sido falado para ele. Então ele vai ter que buscar aí, ver se ele consegue responsabilizar, de repente, o construtor, ou negociar com o condomínio para ver essa situação, mas nesse caso aí, bem difícil o condomínio ser responsabilizado, ou buscar uma responsabilização do próprio vendedor, porque isso desvaloriza, inclusive, o imóvel. Ele poderia ter tido até um abatimento na hora da compra aí, por conta dessa questão. Com certeza, às vezes até para alugar outras vagas, né? Agora, que engenharia é essa, viu, Fábio? Porque a pessoa construir uma garagem que não tem como entrar com o carro é uma situação bem complicada. Agora, doutora, e nos casos em que o imóvel está alugado e é vendido? O inquilino ele tem um prazo determinado para desocupar ou isso precisa ser acordado entre as partes envolvidas? Tem sim. Por lei, a gente tem um prazo de até 90 dias. Então, quando eu vendo o meu imóvel, eu tenho um inquilino nele, a pessoa que compra o imóvel, é bom que ela saiba se tem inquilino ou não ali naquele imóvel, verificar o contrato de locação, porque tem algumas regras aí, alguns requisitos que, se constar no contrato de locação, o locatário tem direito de permanecer até o final do contrato, então isso precisa ser analisado antes, mas não tendo esses requisitos, eu posso notificar o inquilino e ele tem até o prazo de 90 dias para desocupar o imóvel. Alguma recomendação específica para quem está comprando o imóvel na planta? Sim. Essa questão da compra do imóvel na planta, a princípio, no primeiro momento, ela parece ser algo muito bom e pode sim ser um investimento muito bom, porque você tem um prazo maior para ir pagando, mas eu sempre falo para toda pessoa que vai comprar imóvel na planta, verifique de fato qual o valor que você vai pagar, o que está sendo aplicado de taxa de juros e correção, como que vai ser corrigida as parcelas até a entrega daquele imóvel, porque nós temos taxas diferenciadas e, a depender do seu contrato, isso pode ficar muito oneroso. Então, muitas vezes, na hora de comprar um imóvel, essas informações não são passadas, você acha que vai pagar uma prestação de R$1.000, por exemplo, mas você se esquece que aquele valor vai ser corrigido ao longo do tempo. Então, pode ser que você compre aqui pensando que vai pagar R$1.000 e daqui a um ano você está tendo que pagar 1.500, 1.600. Então, verifique sempre o contrato, faça uma planilha para ver efetivamente como que vai ser a evolução dessas parcelas para que você não tenha aí futuras dor de cabeça e não consiga pagar por esse imóvel. E o que fazer, doutor, em caso de propaganda enganosa?
Especialmente quem está comprando imóvel na planta sempre recebe aqueles panfletos lindos, né? Prometendo coisas maravilhosas, mas aí na hora da entrega os moradores percebem que nem tudo foi cumprido. Esses folhetos eles podem servir, por exemplo, de prova caso haja um prejuízo para o comprador. É importante guardar. Como proceder numa situação dessa? Pergunta muito importante. Nesse caso, o que nós sugerimos? Se você vai comprar um imóvel na planta, verifique antes o memorial descritivo que está lá no cartório de registro de imóvel de como que vai ser construído esse imóvel. Porque muitas vezes o que tem de publicidade não é o que está lá no cartório. Então, verifique sempre isso. Se ao final de tudo, guarde todos esses panfletos, toda essa publicidade, tudo que foi ofertado, faça aí um arquivo e deixa guardado. Se no momento que você for pegar o imóvel, você vê que as informações não estão batendo, o imóvel não foi entregue como prometido, você tem direito sim de buscar uma ação de indenização, nesse caso, mostrando que o que foi ofertado não corresponde ao que você recebeu. E aí a gente consegue até aí aplicar o Código de Defesa do Consumidor nesse caso. Tá ótimo, doutora Laís Defende, advogada imobiliária. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos importantes. Como a gente não compra casa, não compra apartamento todo dia, muita gente não tem informações adequadas para fazer tudo ali da melhor maneira possível, da maneira mais tranquila e segura. Então, acho que esses esclarecimentos foram fundamentais. Até uma próxima, doutora. Bom dia, obrigada a todos, um excelente final de semana. Excelente final de semana também. Tchau, tchau.